Um silêncio que não deveria existir num estádio com 80 mil pessoas. Mas existe. Por 3 segundos inteiros, o Maracanã inteiro prende a respiração. 80 mil gargantas fechadas, 80 mil corações pausados, porque algo acabou de acontecer. Algo que ninguém esperava, algo que vai mudar tudo. Um homem está no chão, camisa 10 nas costas, Pelé, o rei, e acima dele, em pé, um zagueiro argentino com o punho ainda cerrado, olhos arregalados, percebendo devagar a merda que acabou de fazer. Você vai querer ver isso até o final. Aperta o like agora, se inscreve no canal e deixa um comentário dizendo se você reagiria como Pelé reagiu, porque o que acontece a seguir é uma aula de como responder quando alguém te ataca da pior forma possível. Guarda essa imagem, Pelé no chão, grama na boca, sangue escorrendo do lábio e 80 mil pessoas esperando para ver se o maior jogador do mundo vai explodir ou vai se levantar. Porque o que ele faz nos próximos segundos vai definir não só o jogo, mas o homem que ele é. Repara no detalhe, as mãos dele estão tremendo, não de medo, de contenção, porque tem uma fera dentro dele querendo sair, querendo revidar, querendo quebrar a cara daquele desgraçado que acabou de acertá-lo covardemente, longe da bola, quando ninguém estava olhando. Mas tem algo maior que a fera, algo que ele construiu a vida inteira, algo chamado controle. Vamos voltar 6 meses, porque você precisa entender como chegamos aqui. Você precisa entender quem é o homem que está sangrando no gramado e quem é o homem que o colocou ali. Buenos Aires, inverno de 1969. Um apartamento pequeno, gelado, com infiltração na parede e uma janela que não fecha direito. Lá dentro, um garoto de 17 anos acorda às 5 da manhã. Ainda está escuro. Ele veste um moletom rasgado, calça uma chuteira que já não tem mais cravos e sai para correr, sozinho. Ninguém pediu, ninguém está olhando, mas ele corre mesmo assim. O nome dele é Rodrigues, Alberto Rodrigues, filho de um açougueiro que bebe demais e de uma costureira que trabalha 12 horas por dia para manter a casa de pé. Ele tem um irmão mais novo, Miguel, que nasceu com uma perna mais curta que a outra e nunca vai poder jogar futebol. Miguel assiste aos jogos do irmão de longe, encostado na cerca do campo de várzea, e sempre diz a mesma coisa. Um dia você vai jogar na seleção, mano. Eu sei que vai. Rodrigues carrega isso. Carrega o sonho do irmão como se fosse uma mochila de pedra. Ele treina até as pernas tremerem. Joga mesmo machucado, aceita qualquer chance. E quando finalmente é convocado para o time sub-20 da Argentina, ele chora no ônibus inteiro de volta para casa. Chora porque conseguiu, porque provou, porque talvez, só talvez, ele não seja só mais um. Mas tem um problema. Rodrigues é bom, muito bom, forte, rápido, inteligente taticamente, mas não é genial. Nunca vai ser. E ele sabe disso. Sabe que existe um limite para o talento dele, um teto que ele pode tocar, mas nunca atravessar. E isso corrói, isso apodrece por dentro. Porque quando você dá tudo e descobre que tudo não é suficiente, o que sobra é raiva. Raiva de quê? De quem? Repara nisso, ele não tem raiva de si mesmo. Isso seria produtivo. Ele tem raiva de quem brilha sem esforço, de quem nasceu com o dom que ele precisou roubar do universo à força. Ele tem raiva de Pelé. Pelé, que aos 17 anos já era campeão do mundo. Pelé, que joga como se a bola fosse uma extensão do corpo. Pelé, que quando erra, as pessoas acham bonito. Pelé, que todo mundo ama. Pelé, que todo mundo respeita. Pelé, que existe num patamar que Rodrigues jamais vai alcançar. E isso dói mais que qualquer pancada. 1 ano depois, Rodrigues está na seleção principal, 21 anos, titular, zagueiro. Ele se especializou em uma coisa, parar atacantes, não com talento. Com violência controlada, com estudo obsessivo
Ele assiste vídeos, decora movimentos, aprende os tiques, as manias, os padrões. E quando entra em campo, ele não joga futebol, ele caça. A comissão técnica adora. Rodrigues é dedicado, Rodrigues é profissional. Rodrigues faz o trabalho sujo. Mas ninguém sabe o que acontece na cabeça dele. Ninguém sabe que cada jogador que ele para é uma forma de provar que ele vale alguma coisa, que ele importa, que ele existe, até que anunciam o amistoso. Brasil x Argentina. Maracanã, junho de 1970. Uma preparação para a Copa do Mundo que vem em alguns meses. E Pelé vai jogar. Claro que vai. Pelé sempre joga. Pelé é eterno, imortal, inevitável. Na concentração argentina, Rodrigues não dorme na véspera. Fica olhando o teto, imaginando, planejando. Ele sabe que essa é a chance dele, a chance de mostrar para o mundo e para si mesmo que ele pode parar o maior, que ele pode estar no mesmo campo que Pelé e sair vitorioso, que ele pode ser lembrado. Porque no fundo, muito no fundo, o que Rodrigues quer não é destruir Pelé, é ser ele. Manhã do jogo, Rodrigues toma café sozinho, não conversa com ninguém, coloca os fones de ouvido, mas não está tocando música. Ele só quer silêncio, quer se concentrar, quer se preparar para o momento mais importante da vida dele, porque ele sabe, ele sente, se ele conseguir parar Pelé hoje, tudo muda. Ele vira outro homem, ele vira alguém. No ônibus, ele olha pela janela, vê as ruas do Rio cheias de gente, bandeiras brasileiras, camisas amarelas, todo mundo cantando, todo mundo feliz, e algo dentro dele se retorce, porque ele nunca teve isso, nunca teve a cidade inteira vibrando por ele, nunca teve o amor incondicional de um país. Ele sempre foi o zagueiro, o cara que ninguém lembra o nome, o cara que faz a função e volta para o banco. Ele aperta os punhos. Hoje vai ser diferente. Chegada no Maracanã. O estádio está lotado. Completamente lotado. Não tem um espaço vazio. As arquibancadas parecem um organismo vivo, pulsando, gritando, tremendo. Rodrigues desce do ônibus e sente o peso de tudo aquilo. 80 mil pessoas que não estão ali por ele. Estão ali por Pelé, sempre por Pelé. Vestiário argentino. O técnico dá a preleção. Fala sobre marcação, sobre disciplina, sobre não deixar o Brasil jogar. Mas Rodrigues não escuta. Ele só pensa numa coisa. Pelé é meu. Ele é meu. Túnel. As duas equipes se encontram. Pelé está ali, a poucos metros, conversando com um companheiro, sorrindo, tranquilo, como se fosse só mais um jogo, como se não sentisse a pressão, como se 80 mil pessoas gritando o nome dele fosse a coisa mais normal do mundo. Rodrigues olha para ele, e Pelé, por acaso, olha de volta. Um segundo, apenas um segundo. Mas naquele segundo, Rodrigues vê algo que o destrói. Indiferença. Pelé olha para ele como quem olha para qualquer um. Sem medo, sem preocupação, sem reconhecimento. Como se Rodrigues não fosse nada. E não é que Pelé seja arrogante. Não é que ele esteja subestimando. É que para Pelé, Rodrigues realmente não é nada. Não é uma ameaça. Não é um rival. É só mais um zagueiro, em mais um jogo, em mais uma tarde de trabalho. Isso queima. Isso corrói. Isso mata. As equipes entram em campo. A torcida explode, o hino toca. Rodrigues canta com os olhos fechados, mas não escuta a própria voz. Só escuta o ódio crescendo dentro dele, um ódio surdo, pulsante, que ele não sabe mais controlar. Apito inicial. Pelé toca a bola para o lado. Recebe de volta. Gira. E já na primeira jogada, Rodrigues sente a diferença. A velocidade de raciocínio, a leveza, a maldita facilidade. Pelé não corre, ele flutua, não toca a bola, ele conversa com ela. 3 minutos de jogo. Pelé recebe na intermediária. Rodrigues vem para cima, rápido, duro, ele vai na bola, mas Pelé simplesmente sai. Não dribla,
Não acelera, só dá um passo para o lado mínimo e Rodrigues passa batido. A torcida ri, não é uma risada maldosa, é uma risada de encantamento. Mas para Rodrigues soa como escárnio. 7 minutos. Pelé domina no peito, deixa a bola quicar e quando Rodrigues vem para travar, ele apenas toca por cima. Suave, delicado, como quem acaricia um cachorro. A bola passa pela cabeça do argentino e cai nos pés de um companheiro. Pelé não olha para trás, já está correndo para o espaço. Rodrigues sente o sangue subir, sente as mãos formigarem, sente algo se rompendo dentro dele. E pela primeira vez na vida, ele percebe uma coisa aterrorizante. Ele não aguenta a diferença, não aguenta ser comum perto do extraordinário. 12º minuto. Pelé está parado, esperando a reposição de bola, mãos na cintura, respirando fundo. E Rodrigues, sem pensar, sem planejar, simplesmente age. Ele passa por trás, devagar, olha em volta, ninguém prestando atenção. E cospe, um escarro grosso, pesado, que pousa na nuca de Pelé e escorre pela camisa 10. O estádio não vê. Mas Pelé sente o líquido quente, sente a humilhação fria, sente o desrespeito bruto. Ele para, fecha os olhos, respira fundo, e quando abre os olhos de novo, tem uma decisão sendo tomada. Uma decisão silenciosa, mortal, que ninguém pode ver, mas que todo mundo vai sentir. Rodrigues espera a explosão, quer que Pelé grite, empurre, reclame para o juiz. Quer que ele desça do pedestal e brigue como um mortal. Quer provar que, no fundo, Pelé é igual a ele, fraco, raivoso, humano demais. Mas Pelé só limpa a nuca com a mão, olha para o argentino e sorri. Um sorriso pequeno, quase triste, como quem diz, você não faz ideia do que acabou de começar. E Rodrigues, pela primeira vez desde que entrou em campo, sente medo. 18º minuto. Pelé recebe na esquerda, Rodrigues vem com tudo. Mas dessa vez, o brasileiro não desvia, ele espera. Espera o argentino chegar perto, muito perto, perto o suficiente para sentir a respiração. Então, num movimento tão rápido que a câmera quase não pega, ele faz um elástico. A bola passa por um lado, Pelé pelo outro. Rodrigues trava, perde o equilíbrio, cai de joelhos, o Maracanã urra, um urro que faz o chão tremer, que faz o peito apertar, que faz Rodrigues querer desaparecer. Pelé não comemora, não olha para trás, não precisa. Ele já deu o recado, 22 minutos. Rodrigues tenta marcar mais perto, fica colado, mas Pelé simplesmente não está jogando contra ele. Está jogando em outra dimensão. Toca de primeira, gira sem a bola, aparece em espaços impossíveis. E cada vez que Rodrigues se posiciona, Pelé já não está mais ali. 30 minutos. Falta para o Brasil na entrada da área. Pelé pega a bola, coloca no chão, respira fundo, olha para o gol, olha para a barreira. E no meio da barreira, olhando de volta, está Rodrigues. Os dois se encaram, 3 segundos inteiros. Ninguém pisca. Pelé bate. A bola desenha uma curva impossível. Passa por cima da barreira, beija a trave e morre no ângulo. O goleiro nem se mexe, nem tenta. Porque não dá. Porque aquilo não é futebol. É arte. Gol do Brasil. O Maracanã explode de novo. 160 mil mãos batendo palma. 160 mil gargantas gritando. Mas no meio disso tudo, uma pessoa em silêncio. Rodrigues. Parado no meio da área, olhando o chão, sentindo o mundo desabar. Pelé comemora, mas não é uma comemoração normal. Ele corre, abre os braços, sorri, mas quando passa perto de Rodrigues, diminui o passo. Olha bem nos olhos e sussurra algo que só os dois escutam. Você acabou de acordar o bicho errado. E continua correndo. Rodrigues fica ali, petrificado, porque ele entendeu. Entendeu que aquilo não foi um gol comum, foi uma resposta, foi um aviso. Foi Pelé dizendo na linguagem que só o futebol fala. Você quis guerra, agora aguenta. 38 minutos. O jogo recomeça. Rodrigues tenta se recompor.
Tenta focar, tenta lembrar que ele é bom, que ele treinou, que ele se preparou. Mas não adianta, porque Pelé não está mais jogando futebol, está dando aula, está fazendo questão de mostrar exatamente a distância que existe entre eles. 40 minutos. Pelé recebe no meio de campo. Rodrigues vem para cima junto com mais um zagueiro, 2 contra 1. Deveria ser fácil, mas Pelé faz algo absurdo. Ele não tenta passar, ele só espera. Fica parado de costas, protegendo a bola com o corpo. Os 2 marcadores apertam, empurram, e Pelé, sem olhar, dá um toque de calcanhar. A bola atravessa as pernas de Rodrigues e cai no pé de um companheiro livre. Jogada completa, limpa, perfeita. Rodrigues olha para baixo, olha para o espaço entre as próprias pernas e sente algo que ele nunca sentiu antes. Vergonha. Vergonha de si mesmo, do que fez, do que tentou ser. 45 minutos. Fim do primeiro tempo. Apito. As equipes saem. Pelé caminha tranquilo, conversando com os companheiros. Rodrigues caminha cabisbaixo, sozinho, mãos tremendo. Ele tenta não chorar, não agora, não na frente de todo mundo. Vestiário argentino. Ninguém fala com ele, ninguém precisa. Todos sabem, todos viram. Rodrigues senta no banco, coloca a cabeça entre as mãos e deixa a realidade cair em cima dele como uma bigorna. Ele não consegue parar Pelé, nunca conseguiu, nunca vai conseguir. E o cuspe que ele cuspiu na nuca do rei, agora parece a coisa mais idiota, mais infantil, mais desesperada que alguém já fez. Parece o grito final de um homem que sabe que perdeu e não aguenta aceitar. O técnico fala alguma coisa, tática, ajustes, mudanças, mas Rodrigues não escuta. Só pensa numa coisa: como eu vou voltar para aquele campo? Mas ele vai, porque ele tem que ir, porque os outros contam com ele, porque o irmão está assistindo em casa. Porque desistir agora seria confirmar tudo aquilo que ele sempre teve medo de ser: insuficiente. Segundo tempo. As equipes voltam. O sol baixou um pouco. A sombra agora cobre metade do campo. Pelé alonga. Rodrigues respira fundo. Os 2 se olham de novo. E dessa vez não tem ódio no olhar do argentino. Tem rendição. 47 minutos. Rodrigues marca, mas diferente. Mais recuado, mais respeitoso. Como quem aprendeu que tem batalhas que não se vencem no confronto, mas na inteligência. Ele tenta antecipar, tenta cortar os passes, tenta fazer o que sempre fez de melhor, trabalho sujo, e funciona. Por 10 minutos funciona. Pelé não cria nada de especial. O jogo fica truncado, feio até, mas Brasil segue ganhando de 1-0, e isso basta. 60 minutos. Rodrigues intercepta um passe, primeira vez no jogo inteiro. Ele toca para frente, começa o contra-ataque argentino e pela primeira vez em muito tempo ele sente algo parecido com orgulho. Mas dura pouco. 63 minutos. Pelé recebe um lançamento longo. Rodrigues está colado nele. Dessa vez ele não vai errar. Ele se posiciona bem, usa o corpo, empurra sem fazer falta. Pelé domina no peito e quando a bola quica, Rodrigues estica a perna. Quase trava. Quase. Pelé dá um toque mínimo. A bola pula. Ele gira em torno de Rodrigues, como um dançarino em torno de um poste. Pega a bola do outro lado e chuta, forte, certeiro, trave. O barulho do impacto ecoa pelo estádio inteiro. A bola volta. O goleiro espalma para escanteio. Quase, quase mais um. Pelé coloca as mãos na cabeça, mas não tá triste. Tá sorrindo, como quem sabe que tá jogando num nível que nem ele esperava. Rodrigues respira fundo, aliviado, mas também aterrorizado, porque ele sabe que não foi ele que defendeu. Foi a trave, foi sorte, foi Deus. 75 minutos. O jogo fica mais nervoso. Faltas dos dois lados. Arbitragem apertada. Rodrigues já tem amarelo. Sabe que precisa tomar cuidado. Mas é difícil. Difícil marcar um fantasma. 78 minutos. Pelé recebe na direita. Rodrigues vem por trás.
rápido demais, ansioso demais, e Pelé, sem olhar, apenas para. Para completamente. A bola morre no pé. Rodrigues passa batido, tropeça, quase cai. A torcida ri de novo, mas agora é diferente. Não é mais encantamento, é pena. 80 minutos, contra-ataque do Brasil. Pelé sai correndo do meio de campo. 2 marcadores vêm. Ele toca para o lado, recebe de volta. Rodrigues fecha o ângulo. Dessa vez, ele faz tudo certo. Posicionamento perfeito, corpo no lugar, pé firme. Pelé olha para ele e sorri de novo, como quem diz: "Tá bom, você melhorou, mas não basta." Ele finge o chute. Rodrigues joga o corpo. Pelé corta para dentro, espaço mínimo, e rola para o companheiro livre na pequena área. Gol do Brasil, 2-0. Pelé levanta o braço, grita, corre pro abraço e quando volta, passa do lado de Rodrigues. Não fala nada, não precisa. A mensagem já foi entregue. Com juros, 87 minutos. O jogo está acabando. Rodrigues sabe disso. Sabe que em breve vai ter que sair daquele campo, atravessar o vestiário, voltar pro hotel e lidar com o fato de que ele foi humilhado na frente do mundo inteiro. E o pior, ele mereceu. Ele olha pro placar, 2-0. Olha para a torcida, gritando, cantando, feliz. Olha para Pelé, sorrindo, conversando, inteiro. E então olha para as próprias mãos, trêmulas, sujas, vazias. E pela primeira vez na vida, Rodrigues chora em campo, não de dor, de vergonha, de arrependimento, de perceber que ele perdeu mais que um jogo. Perdeu a chance de enfrentar o maior de igual para igual. Perdeu a dignidade e perdeu sozinho. A câmera fecha no rosto dele, as lágrimas escorrem, ele não esconde, não adianta, todo mundo já viu, todo mundo já sabe. Ele foi pequeno, 90 minutos. Apito final. Brasil 2-0, Argentina. Os jogadores brasileiros se abraçam, a torcida explode. Fogos de artifício, gritos, alegria pura. Pelé levanta os braços para o céu, agradece e começa a caminhar para o vestiário. Rodrigues fica parado no meio de campo. Não se mexe. Não consegue. Só olha o chão, as pernas pesadas, o peito apertado e uma pergunta queimando na cabeça. Como eu olho para o espelho depois disso? Mas então acontece algo que ele nunca esperaria. Pelé volta. Não por obrigação, não por pedido de alguém. Ele simplesmente volta. Caminha até Rodrigues, para na frente dele, coloca a mão no ombro. Rodrigues levanta o olhar, os olhos ainda molhados, e Pelé fala, baixinho, em espanhol, com a voz calma, firme, mas gentil. Você joga bem, mano. Não precisava disso. Rodrigues não consegue responder. A garganta está fechada, só balança a cabeça, envergonhado, grato, destruído. Pelé olha para ele mais alguns segundos, como quem olha para um irmão mais novo que errou, mas pode aprender. E então faz algo que ninguém no estádio inteiro entende. Tira a camisa 10, a camisa sagrada, a camisa que carrega 3 estrelas mundiais, e entrega para Rodrigues. Guarda, para lembrar que respeito vale mais que raiva. O argentino pega a camisa, segura como se fosse um tesouro que ele não merece, mas que está recebendo mesmo assim, e chora de novo. Mas agora é outro choro, não é de vergonha, é de gratidão, de aprendizado, de renascimento. Eles se abraçam, um abraço longo, silencioso, que diz mais que 1000 palavras. Quando se soltam, Rodrigues murmura quase inaudível: desculpa. Pelé balança a cabeça. Não precisa, você já pagou. E caminha de volta para o vestiário. Sem camisa, sem pressa. Como um rei que não precisa de coroa para ser rei. Rodrigues fica ali, segurando a camisa 10, chorando, enquanto o estádio inteiro aplaude. Não por ele, por Pelé. Sempre por Pelé. Mas naquele momento, pela primeira vez, Rodrigues entende que não tem problema. Porque tem coisas maiores que ser o melhor. Tem ser humano. Vestiário argentino. Rodrigues entra por último. Os companheiros olham para ele, mas ninguém fala nada.
Não precisa. Ele senta no banco, coloca a camisa de Pelé ao lado e fica ali, em silêncio, processando. O técnico se aproxima. Tudo bem? Rodrigues balança a cabeça. Não, mas vai ficar. Ele tira as chuteiras devagar. Cada movimento parece pesar uma tonelada. Não é cansaço físico, é emocional. É o peso de carregar a certeza de que você foi pequeno quando podia ter sido grande. Banho, água quente caindo no corpo. Ele encosta a testa no azulejo frio e deixa as lágrimas se misturarem com a água. Ninguém vê. Ninguém precisa ver. Essa dor é só dele. Mas no meio do choro, uma coisa estranha acontece. Ele começa a sentir algo parecido com alívio. Porque pela primeira vez na vida, ele não precisa mais fingir, não precisa mais provar nada, não precisa mais ser quem ele nunca foi. Ele pode simplesmente ser. E talvez ser só Rodrigues, o zagueiro argentino que faz o trabalho sujo, seja suficiente. Talvez sempre tenha sido. Saída do estádio. 2 horas depois. Ônibus argentino saindo devagar. Escoltado. Rodrigues está sentado na janela. A camisa 10 de Pelé dobrada no colo. Ele passa a mão no número. Devagar. Como quem acaricia algo sagrado. Um repórter bate no vidro. Quer entrevista. Rodrigues balança a cabeça. Não hoje. Hoje ele precisa de silêncio. Precisa processar. Precisa entender quem ele é depois desse jogo. O ônibus segue. Rio de Janeiro vai ficando para trás. As luzes da cidade. O Cristo Redentor iluminado. E Rodrigues pensa numa coisa que o irmão sempre dizia. Um dia você vai jogar na seleção, mano. Eu sei que vai. Ele conseguiu. Jogou. Mas não da forma que imaginava. Não como herói. Como lição. Como exemplo do que não se deve fazer. E talvez, no fim das contas, isso também valha alguma coisa. 3 anos depois. Buenos Aires. Um bar pequeno, meio vazio, cheiro de cerveja e cigarro. Rodrigues está ali, sentado numa mesa de canto, com alguns amigos. Eles conversam sobre futebol, sobre o campeonato local, sobre chances de convocação. E então alguém pergunta, e aquele jogo contra o Brasil, contra o Pelé? Silêncio. Todos olham para Rodrigues, esperando. Ele ergue o copo, bebe um gole longo, respira fundo e conta. Conta tudo. O cuspe, a humilhação, os dribles, o gol, a camisa, o abraço. E enquanto conta, percebe uma coisa. Ele não sente mais vergonha, sente gratidão, porque aquele dia foi o dia que ele se tornou homem. Pelé não me humilhou, ele diz, olhando para o fundo do copo. Ele me ensinou. Os amigos ficam quietos. Depois um deles pergunta, ensinou o quê? Rodrigues sorri, um sorriso triste, mas verdadeiro. Que você pode ser grande sem destruir ninguém. Que respeito vale mais que vitória. Que a verdadeira força não está no soco, está no abraço depois. E essa conversa vira lenda, vira história. Rodrigues conta em entrevistas, conta para os sobrinhos, conta para quem quiser ouvir, porque ele entendeu que a melhor coisa que ele pode fazer com aquele dia não é esquecer, é lembrar, é ensinar. 10 anos depois, Rodrigues já não joga mais, virou treinador de categorias de base. E sabe o que ele ensina para os garotos? Técnica, tática, posicionamento. Mas, acima de tudo, caráter, respeito, humanidade. Ele conta a história do jogo contra Pelé para cada turma nova. E sempre termina do mesmo jeito. Vocês vão enfrentar jogadores melhores que vocês. Muito melhores. E nesses momentos, vocês têm 2 escolhas. Tentar destruir eles ou tentar aprender com eles. Eu escolhi errado. Não façam o mesmo. Os garotos escutam. Alguns entendem, outros não. Mas todos guardam. Porque tem histórias que você só entende quando vive. E quando vive, nunca mais esquece. 20 anos depois, Pelé está sendo homenageado. Estádio lotado.
Jogadores do mundo inteiro, ex-companheiros, ex-adversários, lendas vivas, e no meio da multidão, um homem de cabelos grisalhos, sentado na arquibancada, segurando uma camisa 10 amarela, já desbotada pelo tempo. Rodrigues. Ele não foi convidado. Não é famoso. Não é lenda. Mas ele veio mesmo assim, porque precisava. Precisava ver de novo o homem que mudou a vida dele. Precisava dizer obrigado, mesmo que de longe, mesmo que em silêncio. Durante a cerimônia, Pelé sobe no palco. Discursa, agradece. E no meio do discurso ele fala uma coisa que faz Rodrigues gelar na cadeira. Eu joguei contra centenas de zagueiros, alguns melhores, outros piores. Mas tem um que eu nunca esqueci. Não porque ele me parou, mas porque ele me ensinou que o futebol é mais que um jogo. É sobre como você trata as pessoas depois do apito final. E ele olha para a arquibancada. Não sabe se Rodrigues está ali, mas olha como se soubesse. Rodrigues chora, de novo. Mas agora é diferente. É um choro leve, de quem fez as pazes consigo mesmo, de quem entendeu que errar não te define. Te define o que você faz depois do erro. Fim da cerimônia. Pessoas saindo. Rodrigues vai embora devagar, mas antes de sair do estádio, ele para. Olha para a camisa 10 que trouxe e decide uma coisa: vai emoldurar, vai pendurar na sala, não como troféu, como lembrete. Lembrete de que a vida te dá segundas chances e que a grandeza não está em nunca cair, está em como você se levanta. Hoje, 40 anos depois daquele jogo, Rodrigues tem 71 anos, vive numa casa simples em Buenos Aires, aposentado, viúvo, 3 filhos, 6 netos, e na sala, bem visível, a camisa 10 de Pelé, emoldurada, com uma plaquinha embaixo. O dia que eu aprendi. Os netos perguntam: vô, quem é esse Pelé? E Rodrigues sorri. O maior. Você jogou contra ele? Joguei. Você ganhou? Pausa. Rodrigues olha para a camisa, depois para os netos. Não, mas aprendi algo mais importante que ganhar. O quê? Que o ódio te faz pequeno e o respeito te faz gigante. E esse é o legado de um homem que errou, aprendeu e passou a lição para frente. Não é um legado de títulos, de gols, de glórias. É um legado de humanidade. E no fim das contas, talvez seja isso que fica. Não o que você conquistou, mas quem você se tornou. Porque Pelé podia ter reagido com violência, podia ter brigado, xingado, feito um escândalo, mas ele escolheu algo infinitamente mais poderoso. Escolheu jogar futebol, escolheu responder com arte, com respeito, com a consciência de que o mundo inteiro estava olhando e que a resposta dele não ia definir só o jogo, ia definir quem ele era. E ele escolheu ser rei, não porque usava uma coroa, mas porque agiu como se a humanidade inteira dependesse da resposta dele. E no fim, talvez realmente dependesse. Porque se Pelé, o homem mais atacado, mais marcado, mais agredido nos gramados do mundo, conseguiu responder com classe, talvez a gente também consiga. Talvez a gente também possa escolher a excelência quando nos oferecem a mediocridade. Talvez a gente também possa ser grande, mesmo quando nos cuspirem na nuca. Essa história não é só sobre futebol. É sobre como você reage quando alguém tenta te diminuir. É sobre escolher ser maior que o ódio, maior que a violência, maior que o ego ferido. Porque no final, a verdadeira grandeza não está em destruir quem te ataca, está em transformar quem te odeia, em mostrar que você é mais que a raiva. E essa escolha, essa decisão de ser grande mesmo quando te empurram para o pequeno, é o que separa os comuns dos eternos. Pelé se tornou eterno não só pelos gols, mas pelos gestos, pelas escolhas, pela forma como ele tratou até quem não merecia. E Rodrigues, ele não virou lenda, não virou ídolo, mas virou algo talvez mais importante, virou exemplo. Exemplo de que dá para errar e aprender, de que dá para cair e levantar,
de que dá para ser pequeno um dia e crescer no dia seguinte. Porque todo mundo erra, todo mundo cai, todo mundo tem um momento Rodrigues na vida, um momento onde o ódio, a inveja, o ressentimento falam mais alto. E nesses momentos, a gente tem duas escolhas: deixar que isso nos defina ou usar como combustível para se transformar. Rodrigues escolheu a segunda e virou homem, virou pai, virou avô, virou professor e, no fim das contas, virou mais feliz, porque ele se libertou da prisão de querer ser quem ele nunca poderia ser e aceitou ser quem ele sempre foi, suficiente. Então, da próxima vez que alguém cuspir na sua nuca, literal ou metaforicamente, lembra dessa história. Lembra de Pelé, jogando o jogo da vida dele. Lembra de Rodrigues, aprendendo a lição mais difícil. E escolhe como você vai responder, escolhe quem você quer ser, porque no final, quando tudo passar, quando os holofotes se apagarem, quando o estádio esvaziar, o que fica não é o placar, é o homem que você escolheu ser. E essa escolha, meu amigo, essa escolha é sua, sempre foi, sempre vai ser. Se essa história te tocou, se te fez pensar, se te fez sentir alguma coisa, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque histórias assim não são para ficar guardadas, são para serem passadas para frente, de coração para coração, de alma para alma. E comenta aí embaixo, como você teria reagido no lugar de Pelé? Você conseguiria perdoar? Conseguiria abraçar? Conseguiria ser grande? Eu quero saber. Porque no fim, a gente aprende mais uns com os outros do que sozinho.